Caro ouvinte, quero lhe desafiar em relação a uma meditação que fala sobre o poder das nossas palavras. Salmo 141, versículo 3. Diz assim as Escrituras: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos buscar o Senhor em oração? Querido Senhor, queremos lhe pedir a direção dessa reflexão cristã. Peço ao Senhor que fala-nos ao coração, ajudando-nos a vencer essa área tão difícil de ser controlada. Entretanto, possível para aqueles que submetem à orientação da Tua Palavra e possamos nos submeter à direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Sabemos que é muito importante o cuidado que devemos ter com a nossa língua, com aquilo que proferimos, com aquilo que falamos. Sabemos disso. Não somente pelas consequências que pode haver, mas pela própria palavra de Deus que nos adverte sobre o mau uso da língua. Por isso que o apelo do salmista foi o seguinte: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações difíceis, em que perdemos o controle da situação pelo fato que proferimos coisas inapropriadas, podendo até perder amizades. Perdemos o prestígio, perdemos o respeito. Será que vale a pena, por causa de um impulso, agirmos descontroladamente, prejudicando pessoas e principalmente a nós mesmos? Será que vale a pena? Depois de tudo isso, de espalharmos um assunto no qual deveríamos nos controlar, nós não deveríamos nos intrometer, sentimos-nos abatidos, tristes, com a sensação de ter desmanchado com os pés o que estávamos construindo com as mãos. É preciso que nós, porque todos nós temos dificuldades via de regra nessa área, nós precisamos nos submeter à direção do Espírito Santo, para que Ele nos conduza, não somente no agir e no pensar, mas principalmente no falar, de tal forma que tenhamos uma vida de paz e obediência a Deus. Porque do contrário, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, será semelhante a de uma pessoa ímpia. E se eu estou vivendo uma vida parecida com a vida de um ímpio, certamente a minha vida está desagradando a Deus. E se você ler o livro de Tiago, você vai perceber que o livro de Tiago é um livro prático. É um livro que demonstra o caráter cristão. E no livro de Tiago encontramos muitos conselhos práticos. E um dos conselhos que encontramos tem a ver com essa área tão difícil de ser dominada, do qual muitos de nós repetidamente tropeçamos. Tiago apresenta vários princípios sobre o poder das nossas palavras. E todos esses princípios vêm acompanhados de ilustrações que nos ajudam a entender o porquê temos que cuidar daquilo que falamos. Bem, o primeiro princípio sobre o poder das nossas palavras é que as nossas palavras têm o poder de dar direção naquilo que pretendemos fazer. Obviamente que se aquilo que você pretende fazer for algo de bom, se essa for a sua intenção, algo de bom, suas palavras serão uma ferramenta poderosíssima para o bem. Entretanto, todavia, se houver uma má intenção no teu coração, imagine a desgraça que as tuas palavras podem causar. Tudo isso porque as nossas palavras têm o poder de dar direção às nossas intenções. Se for boa a intenção, amém. Grandes impactos você pode causar na vida de pessoas, mas para o bem. Mas e se suas intenções estiverem contaminadas pela ira, pela inveja, pelas mágoas ou por contendas? Imagine a bagunça que pode causar. E às vezes nós não pensamos nisso, simplesmente falamos. Mas as nossas palavras têm o poder de dar direção às nossas intenções. Tiago capítulo 3, versículo 2 a 4. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro.
Veja que interessante. O freio na boca do cavalo serve para dar direção ao cavalo. O leme do navio serve para dar direção ao navio. A comunicação é um veículo poderosíssimo. A comunicação serve para dar direção àquilo que pretendemos fazer. Veja, deixe-me dar algumas ilustrações. O poder do rádio no final do século XVIII. A tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio. Foi um marco na comunicação. Essa tecnologia foi descoberta por um físico alemão no final do século XVIII. Depois, com o avanço dos meios de comunicação, veio a invenção da televisão por ondas eletromagnéticas. A primeira televisão analógica foi produzida no início do século XIX por um engenheiro escocês. Depois, com o avanço da comunicação, veio a invenção da internet. A internet surge em plena Guerra Fria, de 1970. A internet hoje é o maior veículo de comunicação. Se você analisar o avanço que a tecnologia de comunicação teve a partir do final do século XVIII até hoje, é espantoso. Mas você não precisa de um canal de rádio ou de televisão para você conseguir audiência. Basta você ter um canal no YouTube. Hoje em dia, a internet com os vídeos no YouTube, divulgado pelas redes sociais, é um fenômeno de comunicação que colocou a televisão na idade da pedra. Os grandes empresários discutem há anos como vencer a audiência produzida pelo YouTube. Faz 5 anos que a TV perde a audiência para o YouTube. É um fenômeno de comunicação. Só que a comunicação foi um veículo inicialmente criado por Deus. Foi Deus quem criou a comunicação. E Deus sabe que a comunicação é um veículo poderosíssimo. Veja o poder que a mídia exerce, por exemplo, na formação de opiniões. Não é a mídia que muitas das vezes dita o comportamento social? Não é a mídia que muitas das vezes influencia a opinião pública? Não é a mídia que muitas das vezes dita as regras comportamentais, as regras de moda, as regras de consumo? E por que é que você acha que a mídia tem tanto poder? Por causa da comunicação. A comunicação é poderosíssima. E é a comunicação que dá a direção naquilo que pretendemos fazer ou falar. E a língua é um membro do corpo humano que nos possibilita essa comunicação, é a língua. E é exatamente esse o primeiro ensinamento de Tiago a respeito de língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Precisamos ter consciência do poder das nossas palavras. E não somente isso, precisamos aprender a falar com responsabilidade. Porque daremos contas de nossas palavras. Ora, foi isso que Jesus falou. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A comunicação, de fato, é uma bênção. Saber comunicar traz grandes benefícios à sociedade, à família, à igreja e a você. Porque essa ferramenta foi criada por Deus. Mas quando usada de maneira indisciplinada, imprudente, insensata e descuidada, pode gerar grandes transtornos para as pessoas, principalmente para você. O segundo princípio sobre o poder das nossas palavras, aqui ensinado pelo Tiago, é que as nossas palavras também têm o poder de produzir grandes efeitos. As nossas palavras têm o poder de produzir grandes efeitos. Existia um orador no final do século XIX que, embora alguns historiadores, quando narram a sua história, digam que ele foi um garoto com sérios problemas de aprendizado, que quando foi se alistar pela primeira vez foi considerado inapto por causa do seu tamanho, mas tarde ele conseguiu ingressar na carreira militar como cabo mensageiro. Recebeu algumas condecorações por bravura e coragem, a medalha Cruz de Ferro de segunda classe em 1914, a medalha Cruz de Ferro de primeira classe em 1918. Após a Primeira Guerra Mundial, ele continuou ligado ao exército, só que foi influenciado por uma ideologia antissemita.
ou seja, uma ideologia contra os judeus. Em 1919, ele foi reconhecido pelas autoridades militares por sua inteligência e oratória. Aos 30 anos, foi recrutado para servir como espião, com a finalidade de disseminar algumas ideias a respeito de uma raça pura. Um ano depois, em 1920, essa pessoa se tornou o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como nazi ou nazista. Em 1923, aos 33 anos, ele já era um grande líder, liderava grandes exércitos. Sabe como? Pela oratória. Hitler é o nome dessa pessoa. Ele descobriu que tinha 2 talentos: oratória pública e oratória de esquina. Na oratória pública, ele inspirava lealdade pessoal. E na oratória de esquina, ele atacava os judeus. Sabe qual foi o resultado do poder das palavras? Qualquer livro secular vai dizer isso para você. A partir de 1934, ele entra para a história como um dos maiores líderes do mundo, como um dos revolucionários mais influentes do século XX. Na Segunda Guerra Mundial, em 1940, Hitler foi responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas durante o regime nazista. 30 milhões de pessoas. A população de São Paulo, capital, é de 11 milhões de pessoas. Ele foi responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas. Ele é considerado um mestre da oratória, capaz de manipular as massas como poucos conseguem. Seu discurso era quase que hipnótico. Ele contratou até um treinador de voz para aperfeiçoar o seu talento. As nossas palavras têm o poder de produzir grandes efeitos. Veja o que Tiago disse, versículo 5 do capítulo 3. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja que interessante, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Às vezes minimizamos aquilo que falamos. Pensamos assim: foi só uma maldade que falei. Foi só um comentário. Foi só uma sugestãozinha. Foi só uma brincadeirinha. Foi uma coisinha que falei. Nós menosprezamos aquilo que falamos. Tiago diz: vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma fagulha, irmãos. Uma fagulha tem o poder de destruir uma selva. Como que você acha que Hitler conseguiu disseminar tanto ódio contra os judeus, negros e outras pessoas de outras etnias e valores? Uma fagulha. Uma palavra mal colocada, uma piadinha, um comentário, uma coisinha, uma brincadeirinha pode destruir vidas. O terceiro princípio ensinado por Tiago sobre o poder das nossas palavras é que as nossas palavras têm um poder devastador de destruição. Tiago 3, 7 a 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nem dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, eu acho interessante o cuidado que as Escrituras têm ao falar sobre a língua. O perigo por detrás daquilo que falamos. Às vezes, eu tenho a impressão que o mal se propaga mais rápido, e mais poderosamente do que o bem. Porque às vezes gastamos horas ensinando verdades bíblicas, gastamos anos ensinando verdades protetoras e de repente um simples veneno é lançado no retorno para casa, numa conversa no carro, um pequeno veneno é lançado nos corredores da igreja, um pequeno veneno é lançado nos bastidores da programação da igreja, um pequeno veneno é lançado no cochicho entre dois irmãos, entre duas irmãs, e de repente
Irmãos, eu não deveria me espantar, mas ainda me surpreendo com o veneno que há por detrás das nossas palavras, insinuações, comentários, fuxicos, mexericos e coisas do gênero. Eu só não me escandalizo porque Tiago já havia dito, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incutido, carregado de veneno mortífero. O que é mal incutido? O que é isso, mal incutido? Mal incutido quer dizer que é um mal incontrolável. A pessoa que sofre desse mal é dominado por ele. Ela sofre esse mal descontrolado. E por que veneno mortífero? Porque mata. Veneno mortífero. Mata quem fala, mata quem ouve. E pode até matar quem for o assunto da vez. Ou seja, só destruição. Por isso é um poder devastador de destruição. Igrejas são destruídas por conversinhas. Famílias são destruídas por conversinhas. Casamentos são destruídos por conversinhas. Talvez você não perdeu o suficiente para entender o mal que é esse negócio. Eu oro a Deus para que você não precise chegar no fundo do poço. Porque simplesmente ignorou as advertências de Deus, os conselhos pastorais. Quantas foram as vezes que o teu pastor te encorajou, irmãos, contenham-se, irmãs, controlem-se. Quantas foram as vezes? Será que você vai ter que perder sua família? Será que você vai ter que perder sua igreja? Será que você vai ter que perder o teu casamento para aprender? Não, não precisa. Obedeça às orientações de Deus. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus trouxe muitas orientações sobre esse assunto. E talvez o mais contundente, o mais significativo para mim é aquela orientação de Mateus 12:34. Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, se o teu coração estiver cheio de coisas malignas, mentirosas, murmuradoras, você só vai falar coisas ruins. O teu coração está cheio dessas coisas. Quando a gente fala maldade, é que o nosso coração é mau. O teu coração já está contaminado. Você simplesmente falou aquilo que está cheio do teu coração. Então, querido irmão, querida irmã, vigia. Vigia nessa área. E por que não a tua oração não pode ser a do salmista? Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus, amém.